reserva de emergência é o primeiro passo que todo investidor deve dar em sua trajetória rumo à liberdade financeira. Quem não começa por ela, além de perder dinheiro, vai perder tempo. E quem conhece os juros compostos sabe a importância do tempo nos investimentos. E nesse vídeo eu vou mostrar 4 boas opções para você deixar sua reserva de emergência e como você pode construir ela de uma forma rápida. Eu vou te contar a história do Robson. Robson era um cara que nunca cuidou das suas finanças. Gastava tudo que ganhava, e isso quando não fazia dívidas. Robson, assim como a maioria dos brasileiros, não teve nenhum contato com a educação financeira. Até que, pelas redes sociais, ele descobriu o mundo dos investimentos. Ele pôde perceber o poder que isso tinha para mudar a vida financeira dele. Viu que ele poderia criar uma renda passiva vitalícia com dividendos e com isso antecipar sua aposentadoria. Robson sentiu que já tinha perdido muito tempo e não queria mais atrasar a construção da sua liberdade financeira. Ele estudou muito e começou a comprar boas ações e bons fundos imobiliários em 2018. Seus investimentos iam bem, além da valorização do patrimônio, também estava recebendo dividendos cada vez maiores. Eis que chega 2020. Bolsa de valores batendo recordes, até o momento em que o mundo basicamente parou por conta da pandemia. Robson era autônomo, trabalhava como pedreiro e nas horas vagas ainda atuava como motorista de aplicativos. De uma hora para outra, Robson se viu sem renda. Ninguém estava fazendo obras e muito menos saindo de casa em carros compartilhados. Apesar disso, as contas continuavam vindo: escola do filho, supermercado, financiamento da casa. E só tinha uma solução para garantir o sustento da família: vender suas ações e fundos imobiliários. Esses ativos que há pouco tempo haviam batido recordes, agora estavam encarando forte desvalorização por conta do pânico causado nos mercados. Mesmo sabendo que as ações e fundos imobiliários iriam se recuperar com o tempo, Robson não tinha alternativa. Ele teve que se desfazer de parte de seu patrimônio pela metade do que ele valia no início de 2020. Robson, que estava caminhando a passos largos rumo à liberdade financeira, teve de voltar à estaca zero por simplesmente não ter se preocupado em criar uma reserva para emergências. E esse é um exemplo que com certeza se aplica a muitos investidores na época da crise de 2020. Mas não são só crises globais que podem causar os mesmos resultados dessa historinha. Qualquer imprevisto ou emergência que demande uma quantia relevante de dinheiro pode comprometer a sua trajetória. Um problema de saúde, um problema com seu carro, uma demissão inesperada. E todos esses eventos podem ter seus impactos minimizados com uma reserva de emergência. Com ela, você vai estar preparado para qualquer imprevisto e não vai ter crise no mercado financeiro que faça a sua reserva de emergência perder valor. Ela vai estar sempre aumentando o seu patrimônio, mesmo que em um ritmo não tão acelerado. Mas como já diz o nome, o intuito dela é proteger contra emergências e não garantir rentabilidade. Por conta disso, na hora de decidir onde colocar a reserva de emergência, é preciso se atentar a 2 pontos: segurança, o seu dinheiro não pode desvalorizar, e liquidez, ou seja, você precisa poder acessar o seu dinheiro a qualquer momento. Nisso alguns já podem pensar: vou guardar embaixo do colchão, ou então em um cofre em casa. Só que tem um porém aí. Se você fizer isso, seu dinheiro vai estar desvalorizando por conta da inflação. Então até pode deixar uma pequena quantia em casa para ter uma liquidez ainda maior. Para os casos em que você tem algum problema com o seu banco, ou para os casos em que você precise do dinheiro em dias não úteis, e a instituição na qual você tem a sua reserva de emergência só disponibilize o dinheiro em dias úteis. E aqui calma, que não são todas as instituições que fazem isso. Tem opções que eu vou te mostrar já já, nas quais você pode resgatar em feriados e finais de semana. De toda forma, o ideal é que você mantenha grande parte da sua reserva de emergência investida para não ter seu dinheiro sendo torrado pela inflação. E onde investir, Guilherme? Quais são as opções? Há basicamente 2 tipos de investimentos que são boas opções para reserva de emergência. O primeiro deles é o Tesouro Selic, pelo qual você empresta dinheiro para o governo e recebe juros em troca. Em termos de segurança,
é o investimento mais seguro do Brasil, porque tem garantia do Tesouro Nacional. Já em termos de liquidez, ele permite resgates no mesmo dia, desde que a solicitação seja feita até às 13 horas em dias úteis. Após as 13 horas, o dinheiro só vai ser disponibilizado no próximo dia útil, assim como ocorre caso você solicite seu dinheiro em feriados e finais de semana. Em termos de rentabilidade, que acaba sendo critério de desempate para muitos investidores, o Tesouro Selic tem rendimento igual à taxa Selic, mais uma pequena taxa fixa próxima a 0,1% ao ano. Como a Selic hoje está em 10,5% ao ano, temos que o rendimento do Tesouro Selic é algo próximo a 10,6% ao ano. E a segunda opção para a reserva de emergência são os CDBs ou RDBs. Por meio deles, você vai emprestar dinheiro para uma instituição financeira e vai receber juros em troca. Em termos de segurança, os CDBs e RDBs possuem proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, caso a instituição onde você deixa sua reserva de emergência venha a quebrar, você garante o direito de receber o dinheiro que você investiu, limitado a R$250 mil por instituição. E em termos de liquidez, as regras vão variar de instituição para instituição. Usualmente, os resgates solicitados dentro do expediente bancário são disponibilizados no mesmo dia. Resgates após esse período serão disponibilizados no início do próximo dia útil. Porém, há exceções. Como eu falei, há instituições que permitem resgates fora de expediente bancário, inclusive em finais de semana e feriados. E uma delas é o Banco Inter. Solicitando os resgates dos CDBs emitidos pelo Banco Inter até as 21 horas e 54 minutos, você recebe o dinheiro no mesmo dia. E esse é um ponto que diferencia o CDB do Banco Inter da maioria dos CDBs e o torna mais atrativo em termos de liquidez. Mas apesar disso, ele entrega uma das mais baixas rentabilidades entre os CDBs, que é de 100% do CDI, que hoje resulta em 10,4% ao ano. Tirando raras exceções, a maioria dos CDBs e RDBs vai ter liquidez semelhante. Então o que vai acabar diferenciando as opções é a rentabilidade. E daqui a pouco eu vou te mostrar uma opção com liquidez tão boa quanto o Inter e que tem rentabilidade superior. Mas antes, eu trouxe uma das opções mais conhecidas para reserva de emergência por conta de sua facilidade, o RDB de liquidez diária do Nubank, que é a famosa caixinha de reserva de emergência. É com certeza a opção mais fácil para a maioria das pessoas, mas o rendimento também acaba sendo um dos menores entre os CDBs e RDBs, só 100% do CDI. Mas no quesito liquidez, as caixinhas de reserva de emergência são perfeitas, já que permitem resgate a qualquer momento, durante as 24 horas dos 7 dias da semana. Apesar disso, há uma opção que considero ainda melhor que o RDB do Nubank, que é o CDB de liquidez diária do Banco Sofisa. Dentre os CDBs de liquidez diária convencionais, que possuem duração de pelo menos 2 anos, esse é o de maior rentabilidade, rendendo 110% do CDI, que dá hoje 11,44% ao ano. Em termos de liquidez, você também vai poder resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. O que pode causar algum incômodo para muitos é a percepção de segurança. O Banco Sofisa não é uma instituição tão conhecida como o Nubank, o Banco Inter e até mesmo o Tesouro Nacional. Porém, tanto a proteção do FGC como a boa avaliação dos clientes no Reclame Aqui tornam esse CDB uma opção viável para reserva de emergência. Mas será que é a melhor para você? Isso vai depender um pouco da sua prioridade. Se você preza pela segurança acima de tudo, a escolha é o Tesouro Selic. Agora, se você prioriza a liquidez e considera que a proteção do FGC e a boa avaliação dos clientes é suficiente para garantir segurança, o CDB do Banco Sofisa é uma excelente opção. Eu, Guilherme, se tivesse começando minha reserva de emergência hoje, montaria ela no Banco Sofisa, porque eu entendo que a instituição oferece segurança, ótima liquidez e tem a melhor rentabilidade, mas vai muito das prioridades e entendimentos de cada investidor. E como montar a reserva de emergência, Guilherme? O primeiro passo é estabelecer o valor meta para essa reserva. Eu considero que o mínimo aceitável são 6 meses das suas despesas essenciais. E despesa essencial é só aquilo que você realmente não consegue viver sem. Em uma emergência, você vai ter que apertar os cintos e cortar alguns gastos, né? Se você perde o emprego, não vai continuar indo pra balada toda semana, saindo pra jantar, enfim, você vai conter gastos. Então, pro valor de uma reserva de emergência, você utiliza 6 meses de gastos essenciais
considerando o modo contenção. Esse valor, caso ocorra uma das situações mais inesperadas, que é o desemprego, vai te dar um fôlego de 6 meses para se recolocar e voltar a ter renda. Então, se os seus gastos essenciais são de R$ 2.000 no mês, você tem como meta juntar no mínimo R$ 12.000 na reserva de emergência. Pode ter um valor maior? Sim! Quanto mais seguro você quiser se sentir, maior é o valor que você deve ter na sua reserva de emergência. Mas eu acredito que no máximo 12 meses de gastos essenciais já seja mais do que o suficiente para esse propósito. Até porque o grande objetivo de todo investidor é começar a construir sua carteira de investimentos e gerar renda passiva. E o ideal é que isso não demore tanto. Ah, Guilherme, mas eu não posso ir construindo minha reserva de emergência e ir montando minha carteira ao mesmo tempo? Poder até pode, eu não considero como sendo a atitude ideal, mas eu entendo a ansiedade. Além de demorar um tempo maior para finalizar sua reserva de emergência, você também vai estar menos protegido, mas é uma escolha sua. Talvez um meio termo seja você focar unicamente na sua reserva até atingir 30%, 40% do valor meta e depois ir dividindo seus aportes para também começar a montar sua carteira. Uma forma de você otimizar e acelerar o processo é organizando suas finanças e tentando poupar o máximo possível. Eu fiz um vídeo ensinando um método para organizar as finanças e acelerar o acúmulo de patrimônio. Eu vou deixar ele aqui na descrição para você assistir depois como complemento a esse vídeo. O assunto reserva de emergência, por mais simples que pareça, é bastante amplo. Aqui eu tentei falar o principal e dar uma direção para você construir sua reserva. Mas se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma pergunta sobre o tema que eu não tenha abordado, já deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. E se esse vídeo agregou para você de alguma forma, deixa o seu like e se inscreve no canal. São 2 cliques que não levam nem 5 segundos e ajudam demais o canal a crescer.